Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários. Estão caindo, né? Mas não estão caindo de ontem para hoje. Estão caindo já desde 2024 para 2025. E aí, meus amigos, nós vamos falar tudo sobre isso, o que está acontecendo, por que os fundos imobiliários estão em queda, será que eles vão ser taxados? Né? O governo já falou que vai taxar os fundos imobiliários. E aí eu vou te explicar tudo, tá bom? Já de antemão, fica calmo, porque os fundos imobiliários estão baratos, tem muita coisa boa, nós temos que tomar alguns cuidados básicos que eu vou te ensinar nesse vídeo. Mas de antemão eu já te falo o seguinte, né? Lidar com investimentos, empreender também no Brasil não é vida fácil. Você que é empresário, você que é empresária, sabe que empreender no Brasil não é nada fácil. E lidar com investimentos, a gente tem que lembrar que quando você investe em ações, você está investindo em empresas, você está investindo em ações, participação em empresas. Já nos fundos imobiliários, você está investindo ou em imóveis ou em títulos de renda fixa, se for o caso de fundos imobiliários de papel, tá? Então também entra no mesmo bolo, não é fácil. O governo uma hora fala que vai taxar, uma hora fala que não vai taxar, vai vir imposto novo, não vai ter imposto novo. Se a gente pegar agora em 2025, qual foi a notícia que abriu o ano? Que o governo ia começar a monitorar as transações de Pix e cartões de crédito. Todas as transações acima de R$5.000 iriam sofrer aí um pente fino do governo, né, obrigando as pessoas até a pagar imposto, declarar certinho o seu imposto. E aí você imagina aquele vendedor de sorvete, de praia, o vendedor do carrinho de pipoca, pô, o cara fatura o dinheirinho dele via Pix, que aliás é uma ferramenta que veio ajudar esse cara que é autônomo hoje, ele ficou super preocupado, gerou um caos no Brasil. Até porque o que ele fatura não é lucro, né, meu? O cara vende lá sua pipoca e tal, aí ele faturou R$10.000, tá? Só que às vezes o lucro dele é 2.000, ele tem que pagar o aluguel do carrinho muitas vezes, tem que pagar os produtos, tem que, enfim, tirar as despesas dele que ele também tem para produzir a pipoca ali. Aí no final é R$2.000. Só que os R$10.000 iam chamar a atenção da Receita Federal. O governo viu que deu um tiro no pé, né, que atingiu muito um público que, enfim, vai votar ali em 2026, voltou tudo atrás e desmembrou tudo, falou que não vai mais acontecer esse monitoramento. Então o Brasil não é um lugar muito fácil, né, da gente trabalhar com investimento ou empreender. Não é para amadores, a gente tem que ter muita consciência do que está fazendo com o nosso dinheiro no Brasil, tá? Bom, mas vamos falar então sobre os fundos imobiliários, tá? A gente tem que lembrar o seguinte: quando a gente fala de fundos imobiliários, e agora nós também temos uma nova classe que é o FIAGRO, que é mais recente, chegou mais recente na Bolsa de Valores, a gente tem que entender o seguinte, tá? Empresas do setor imobiliário e empresas do setor agro, elas se financiam, elas tomam crédito muito do mercado de fundo imobiliário e dos FIAGRO. Porque quando eu injeto dinheiro num fundo imobiliário, por exemplo, de papel, eu estou ajudando uma empresa do segmento imobiliário a fazer as suas construções, isso gera emprego, isso movimenta o mercado, né? E o FIAGRO a mesma coisa. Então você tem que entender o seguinte: o governo, ao resolver taxar um fundo imobiliário, ou um FIAGRO no caso, ele tem que saber que ele vai lidar com grandes problemas, porque você vai mexer com um setor grande, que é o setor imobiliário no Brasil, e também o setor agro. Lembrando que o agro é responsável por 25% do PIB do Brasil, que é o que é a questão da riqueza que sobe no Brasil, a geração de empregos, né? Isso movimenta toda uma economia. Então não é algo fácil para o governo implementar. Mas, enfim, as notícias é que os fundos imobiliários serão taxados. E é isso que eu vou conversar com você daqui para frente. Se nós olharmos aqui o índice FIX, que é o índice dos fundos imobiliários, ele caiu esse ano 3,85%. E realmente os fundos imobiliários estão sendo muito pressionados. Primeiro ponto, a gente tem que entender que a taxa de juros no Brasil está em alta. Por quê? Porque a inflação não está sob controle, né? A nossa meta era em torno de 3,5%, com uma aceitação, digamos assim, do Banco Central até 4,5%. Nós já superamos 5% aí quanto à inflação. Então o Banco Central se vê obrigado a aumentar a taxa de juros para conseguir conter a inflação no Brasil. Dito isso, quando a gente sobe a taxa de juros no Brasil, os produtos de renda fixa, eles também começam a pagar mais. Então muitas pessoas que entraram no mercado de fundos imobiliários e muitas vezes nem têm visão de longo prazo, se assustam rápido, pô, tá caindo meu fundo imobiliário, o cara entra em desespero e vende, o assessor de investimento liga pro cara e fala: ó, João, vende teu fundo imobiliário, vem para renda fixa. Claro, porque esse assessor muitas vezes é comissionado, né? E muitas vezes não é comissionado quando você investe em fundo imobiliário.
o que acontece? Né? O cara vê a renda fixa subindo, os fundos imobiliários caindo e ele quer migrar para a renda fixa achando que vai resolver o problema dele. E aí ele faz uma troca burra, porque ele vende um produto que agora está barato para achar que tem segurança na renda fixa. Não estou falando que a renda fixa não é para você comprar, muito pelo contrário. Até no patamar de hoje está bem legal, mas o que eu ensino aqui no meu canal é: tenha uma carteira diversificada, tenha fundo imobiliário, tenha renda fixa, tenha ações, conforme o teu perfil de investidor. Se você é mais agressivo, você pode ter mais renda variável. Se você é mais conservador, tenha mais renda fixa. Mas fazer um movimento desse, vender um ativo barato para migrar para renda fixa é uma tremenda de uma burrice, tá? E eu vou te explicar o porquê que eu sigo comprando um fundo imobiliário e ando comprando bastante, inclusive aí nos últimos meses. Bom, mas dito isso, os fundos imobiliários caíram, muito pressionado porque o juro subiu, as pessoas vendendo fundo imobiliário para comprar renda fixa, né? E também agora nós estamos tendo aí as notícias que os fundos imobiliários podem ser taxados. Muitos investidores não entendem o que acontece, não entendem o que vai acontecer e no susto acabam vendendo os seus fundos imobiliários. E aí, na minha opinião, fazendo um mau negócio. Bom, e aí nós vamos discutir aqui, né? Será que é hora de comprar mais, de vender? Eu já te adiantei que eu tô comprando, mas eu vou explicar aqui o cenário como um todo, que aí você mesmo vai tomar sua decisão, tá? Mas antes de mais nada, já aproveita e se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza, tá? Porque muitas pessoas estão entrando aqui no canal e se esquecem de se inscrever, acaba prejudicando bastante o canal, e aí do nada você caiu aqui no canal, né? Me conheceu, e aí depois se perde aí, né, o nosso contato, porque você não está inscrito, tá bom? Então vamos lá, vamos entender o que aconteceu em relação à taxação dos fundos imobiliários. Bom, olha lá, em 16 de janeiro de 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, sancionou a lei que regulamenta a reforma tributária, tá? Incluiu, inclusive, a criação da contribuição sobre bens e serviços, que é o imposto conhecido como CBS, tá? E do imposto de bens e serviços, que é o IBS. No entanto, houve um veto ao trecho que concedia isenção desses tributos para fundos de investimento, incluindo os fundos de investimento imobiliários, famosos FIs, e os fundos de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio, que são os FIAGROS. Então, esse veto quer dizer o quê? Porque ia chegar o CBS e o IBS, porém até então os FIs e os FIAGROS estavam isentos dessa cobrança. Porém, o Lula vetou, então eles foram encaminhados também para ser tributados. E só para você entender, o CBS e o IBS, eles vão substituir outros impostos, tá? Que é o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS. E esses tributos, eles vão incidir sobre operações de fornecimento de bens, serviços e direitos, tá? Portanto, os aluguéis que podem ser entendidos como prestação de um serviço na cessação de uso de um bem passam a ter esse tributo. Logo, todos os investimentos que têm alocação de imóveis dentro das suas cestas serão impactados pela nova regra. Ainda não se sabe ao certo qual é o percentual que vai incidir sobre esses impostos, tá? Porém, vai ficar perto aí de 28% ou até um pouco mais. Porém, essa porcentagem ela será reduzida para as operações de bens imóveis, que aí vai entrar os FIIs e os FIAGROS. E aí eu puxei aqui na questão, né, dos artigos, no artigo 261 da lei, fala que a alíquota para locação vai ter redução de 70%. Então, se você tem aí um imóvel locado, a gente pode pegar os 28%, reduzir 70%. Ou seja, chegaria aí em torno de 8%, que seria o imposto que os FIAGROS e os fundos imobiliários teriam que pagar. E aí a gente tem que entender que a questão tributária no Brasil, ela é muito enrolada e ela tem várias brechas, inclusive, tá? Mas pelo que eu pesquisei aqui, o cotista, né, não vai sofrer com impacto no dividendo. A primeira questão que a gente precisa entender é a seguinte: esses impostos não vão incidir nos dividendos, tá? Então seus dividendos não vão ser tributados. Esquece isso. Muitas informações estão rolando por aí que os dividendos vão ser tributados, né? Não, isso não vai acontecer. Eles vão continuar isentos de imposto de renda. Agora entenda, quando nós temos um gestor tomando conta, o dono do fundo imobiliário, digamos assim, tá? Ele vai alugar os imóveis para outras empresas. Então você tem lá um galpão logístico que está alugado para lojas americanas, tá certo? Agora, o fundo, no caso, ele vai ter que pagar o imposto sobre o que ele recebeu das lojas americanas. Então nós cotistas lá no final, né, a gente pode ter um impacto nos dividendos? Pode, só que eu vou te explicar o porquê que a gente não deve ter esse impacto. O primeiro ponto,
né? A Lojas Americanas, por exemplo, ela pode utilizar o IBS e o CBS como crédito, tá? Ou seja, o preço relativo das locações poderão ser reequilibrados, né? E eu vou te explicar aqui o que eu entendi, tá? Levando em consideração a tributação de forma que a rentabilidade do cotista não vai ser impactada, ou pelo menos não integralmente, né? O fundo que tem imóveis alugados para empresas, por exemplo, ela pode aumentar o valor daquele aluguel, tá? Porque a empresa que paga o aluguel vai deduzir o valor gasto aí com esses impostos. Então compensaria o preço da locação, tá certo? Então assim, imagine que o HGLG 11 está alugando um galpão para Lojas Americanas, tá? E aí ela aumentou o valor do aluguel para compensar esses impostos e não prejudicar o cotista lá recebendo seus dividendos normalmente. Só que a Lojas Americanas, ela pode pagar mais de aluguel agora. Só que depois, lá na questão do imposto de renda da empresa, ela pode deduzir esses impostos. Então, para ela também não vai mudar grande coisa. Então, é muito louco a questão dos impostos no Brasil, tá certo? Tem muita brecha, tem muita arrumação, tem muita loucura. Então, o que eu quero te deixar claro é, pelo que eu estudei aqui, né? Primeiro, os dividendos não vão ser taxados e lá na ponta final a gente também não deve sofrer com alterações, tá bom? Então fica tranquilo, tranquila. Até porque o fundo imobiliário ele pode aumentar o valor aí para o lojista, para a empresa que está alugando o seu galpão e a empresa também, dependendo de como tiver o seu regime tributário, pode até compensar esses impostos. Então, para nós, a princípio, não vai mudar nada. E aí você vai me perguntar, André, o que você está fazendo? Você falou no início do vídeo que te segue comprando bastante fundo imobiliário, né? E aí eu trago algumas notícias aqui. Primeiro eu quero que você veja essas notícias, tá certo? Para você entender que os fundos imobiliários realmente estão muito baratos. Olha lá, locação comercial dispara em 2024 e preços têm alta recorde de 7,88%. Olha a outra notícia, galpões logísticos, crescimento sólido nos valores de locação e a menor taxa de vacância histórica. Então o que mostra essas notícias? O mercado está aquecido, os galpões logísticos estão cada vez mais procurados pelas empresas de e-commerce que precisam dos galpões logísticos. Nós temos aí os escritórios comerciais que voltaram a ser procurados, estão super valorizados, os preços dos galpões estão subindo, os preços dos imóveis comerciais estão subindo, os preços dos prédios do shopping estão subindo, os aluguéis estão subindo e aí a gente vê o quê? As cotas na Bolsa de Valores caindo. E isso me mostra que é um movimento de pânico. As pessoas vendendo fundo imobiliário para migrar para renda fixa. E eu, que tenho visão de longo prazo, e eu que quero viver de renda, estou aproveitando a oportunidade agora para pagar mais barato nas cotas, eu compro mais cotas e aumento o meu aluguel. Tá certo? Porque entendo o seguinte, e essa é uma dúvida de muito iniciante. Os aluguéis pagos pelos fundos imobiliários são pagos pelo número de cotas, não pelo valor que você tem. Então, meus amigos, quanto mais cotas você tem, você recebe mais aluguel, tá certo? Então imagina o seguinte, um exercício, vamos colocar aqui na lousa, editor, para ficar simples. Se você tem uma cota do HGLG 11, que há um mês atrás custava R$100 e te pagava R$10 de aluguel, hoje, se caiu 50% depois de uma crise de pânico, cada cota custa R$50. Com os mesmos R$100, eu compro duas cotas, certo? Duas de R$50. Só que agora eu não ganho R$10, eu ganho R$20 de aluguel, porque o aluguel eu pago pela cota, não pelo valor total, entendeu? Então quanto mais barato você paga na sua cota, você recebe mais aluguel e é uma belíssima oportunidade para você aumentar a sua renda. Então é muito importante que você tenha essa visão para você não fazer mau negócio. E aí eu quero abrir com você também, eu filtrei aqui uma lista de fundos imobiliários que realmente o mercado está muito barato, tá certo? Olha aqui, ó, peguei aqui por exemplo uma lista de fundos imobiliários de logística, indústria e galpões. O HGLG 11, ele é o fundo mais consolidado, né? Ele é o fundo mais procurado realmente de galpões, geralmente o PVP dele não vai estar muito abaixo de 1 e pelo momento aqui, ó, PVP 0,91 mostra que o HGLG 11 tá uma verdadeira pechincha. São ótimos galpões, com ótimos inquilinos, diversificados pelo Brasil. Tá uma pechincha, né? Olha o XPLG 11 com PVP em 0,81. BTLG 11, um baita fundo imobiliário com 0,88. Olha aqui, ó, o HGLG 11 pagando quase 9% ao ano de dividendo, isento de imposto de renda. XPLG pagando 10,5%. BTLG pagando 10,5%. Você tem o GGRC 11 pagando 12% com PVP em 0,8. O LVBI 11 com PVP em 0,73. 30% de desconto, pagando 11,79%, né? Ótimos fundos imobiliários aqui na tela. Agora, André, estou começando. Quais fundos imobiliários eu devo priorizar, por exemplo, de logística? Vamos nos mais sólidos, vamos procurar investir naqueles mais
antigos, com maior capacidade de geração aí de aumento patrimonial, aí eu vou te falar do HGLG11, o XPLG11, o BTLG11, seriam aqui 3 escolhas muito bem acertadas, né? Vamos dar uma olhada agora em Shopping Center. Olha que barato, XPML11, negociando a PVP de 0,82. Em 2023, você não encontrava o XPML11 abaixo de 1. Ou seja, estava caro, hoje está muito barato, pagando 11,5% isento de imposto de renda, pagando até mais do que produtos de renda fixa. VISC 11, PVP 0,75 com dividendo em 11,42, né? E outros tantos aqui, tá certo? O mesmo raciocínio, estou começando, quero uma carteira mais segura, onde eu investiria? XPML 11, VISC 11, MOL 11, o HSML 11 também é muito bom. Bom, olhando aqui uma listagem de híbridos, né? O que é fundo híbrido? O cara pode investir, o gestor no caso, tanto em shopping como lares comerciais, tanto em galpões como em shoppings, ele pode diversificar. Tá? O MXRF11, na verdade, ele está aqui em primeira posição, ele é híbrido, mas ele é mais um fundo de papel, tá? Porém, também o MXRF11, para quem acompanha, tem em carteira, sabe que o PVP sempre esteve 1,06, 1,07 muito caro. Falei muito aqui no meu canal, inclusive, eu vendi há um tempo atrás todas as minhas cotas de MXRF11, porque eu achava que estava muito caro e estava e realmente se provou, né? Mas nós temos aqui, por exemplo, o KNR11, que é um fundo imobiliário de lajes corporativas e galpão logístico, também super sólido, super bem gerenciado. Tem o TRXF11, o HGRU11 também, ótimos imóveis com lojas comerciais alugadas para grandes supermercados. Então, todos aqui com PVP abaixo de 1. Em 2022, 2023, a gente não via esse cenário. Os melhores fundos imobiliários estavam acima de 1, ou seja, estavam caros, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos fundos imobiliários de papel. KNC R11, um PVP ali em 1, é um fundo imobiliário muito procurado, né? Ele segue muito a tendência ali da Selic, tá? Nós temos aqui outros fundos imobiliários de papel também interessantes para quem está começando. O KNSC11, mais uma belíssima escolha, PVP em 0,95 pagando 12,5%, tá? O Canip 11, PVP em 0,95 pagando 12,31%. E aí eu vou te trazer aqui um exemplo para tomar cuidado, tá? Nesta mesma tela nós temos o HCTR11, por exemplo, e o DEVA 11. A gente vai ver, olha o PVP. Aí você vai no mais barato, 0,22 no HCTR11 ou ali 0,31 no DEVA 11. Por que tá tão barato? Aí são dois fundos imobiliários que tem que tomar cuidado. Olha o dividend yield que eles estão pagando, quase 20% ao ano. Então não seja ganancioso, tá? Pô, tá de graça e pagando muito dividendo. Se ele tá de graça é porque também tem algum motivo, tá? Então aqueles fundos que estão muito divergentes dos mais sólidos, né? Toma cuidado. Pô, cara, cuidado com a ganância. Tem alguma coisa estranha aí, né? O DEVA 11 e o HCTR11 tiveram muitos problemas com a sua carteira. Então, tome cuidado para não ser também muito ganancioso nesse momento, que você pode se dar mal, tá certo? Então, meus amigos, nesse momento eu acho que os fundos imobiliários estão muito baratos, estão muito atrativos e eu sigo comprando bastante. Comenta comigo aqui embaixo a sua opinião. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.